Quando e em que circunstâncias é que vem para o Cadaval? Quando eu acabei a especialidade de Medicina Geral Familiar, tivemos um concurso nacional e então eu entrei a 1 de julho, aliás, entramos cá, para trabalhar cá no dia 1 de julho de 2019, foi o ano passado. E, portanto, e quando é que passa a coordenar aqui o Centro de Saúde? Essa coordenação, tinham falado comigo na altura em que eu assinei contrato, porque precisavam de um coordenador, porque não tinham cá coordenadores há algum tempo, e eu assumi a coordenação a 1 de setembro do mesmo ano, 2019. Como é que analisa o Centro de Saúde de Cadaval quanto ao atual número de profissionais aqui presentes? É assim, em termos de profissionais médicos, nós estamos muito melhor do que estávamos quando eu cá cheguei. Quando eu cá cheguei tínhamos, efetivamente, a doutora Fernanda, o doutor Primor e depois o auxílio de duas colegas que estão contratadas, a doutora Hortense e a doutora Nigdalis, sendo que eu tinha uma colega que estava de baixa, ainda se mantém de baixa já há bastante tempo. Chegando cá, as coisas estão muito melhores agora, porque temos mais 3 profissionais médicos novos, que sou eu, a doutora Ana Filipa e a doutora Ana Luísa, por isso as coisas têm melhorado, eu acho que têm melhorado bastante. E ao nível dos recursos materiais, de gabinetes, material médico existente, verifica algum tipo de lacuna? É assim, efetivamente o Centro de Saúde, se fosse feito hoje, muito provavelmente haveria algumas coisas que poderiam ser reformuladas. Por exemplo, a sala de reuniões é uma sala pequenina para a equipa toda, mas tirando isso, os gabinetes são fantásticos, são ótimos. Aliás, o Centro de Saúde é totalmente novo e nós não podemos queixar-nos de termos falta de material, temos tudo o que é necessário. A equipa também é muito boa na sua globalidade, temos muitos bons elementos também de enfermagem, secretárias clínicas são muito boas e num número que me parece razoável para o Centro de Saúde. Efetivamente aquilo que mais faltava é os profissionais médicos, mas está-se a mudar. E ao nível aqui do universo de utentes desta unidade de saúde, podemos dizer que atualmente existe capacidade de resposta suficiente? Ainda não existe. Nós precisamos mais profissionais médicos, porque nós temos à volta de 14.000 utentes, 13.500, 14.000 com os das extensões, e ainda temos à volta de 3.500 utentes sem médico de família. Por isso, ainda precisamos pelo menos mais 1 ou 2 médicos para completar a equipa e que possamos dar depois uma resposta atempada e a todos os utentes. Portanto, estamos a incluir também as extensões locais. Como é que analisa a atual resposta? É assim, a resposta não é provavelmente aquilo que os utentes dessas extensões gostariam. Eu falo-vos, por exemplo, da extensão de Figueiros, em que temos uma médica contratada que lá vai apenas 2 vezes por semana e tem uma área de influência da volta de 1.100 utentes, ou seja, que é 2 dias por semana, é muito pouco. E mesmo o Vilar, que tem um dos médicos que está de baixa, e tem muitos utentes ainda sem médico, que estão a ser assegurados pela doutora Hortense, provavelmente a resposta também não é melhor. Daí que nos próximos concursos, se calhar, se vierem mais médicos para o Cadaval, essas necessidades ficam supridas e se calhar a acessibilidade dos utentes também será melhor. Nós, portanto, aqui no Cadaval foi criada em 2017, salvo erro, uma unidade móvel de saúde. O que é que se passa relativamente a esta situação e aqui no concelho? Essas unidades móveis são muito boas, principalmente para dar cobertura a pessoas que estão mais distantes e que às vezes não têm outra possibilidade de se deslocar ao centro de saúde. Aliás, eu acho que com o fecho de algumas extensões, que aconteceu no Cadaval e aconteceu pelo país inteiro, tem que se promover a acessibilidade dos utentes que ficam muito afastados de poderem ter cuidados de saúde. E acho que há 2 possibilidades. Ou se pega e se faz, consegue-se fazer com que esses utentes tenham transporte para ir às sedes ou até às extensões onde possam ser vistos, ou então os próprios serviços deslocarem-se à casa dessas pessoas, que é sempre o ideal. Por isso, eu acho que é uma aposta, e é uma aposta ganha, porque é uma forma de contrariar aquilo que nós cada vez mais fazemos, que é centralizar os serviços, que faz algum sentido, porque depois, tendo tudo centralizado, as pessoas também têm lá de tudo e podem fazer tudo, mas depois tem este contra, que é, muitas das vezes, nós também não nos proporcionamos acessibilidade, muitos dos mais idosos e dos que estão mais longe não conseguem aceder na sede, não conseguem aceder aos serviços médicos. E que tipo de cuidados de saúde primários podem ser proporcionados a estas pessoas? Todos. Pela unidade móvel de saúde? Unidade móvel, mas quase todos. É assim, nós para já não temos médicos ainda, capacidade médica, porque nem sequer temos médicos a suprir os utentes sem médico para poderem também depois disponibilizar horário para fazerem poderem fazer a parte domiciliar, não é? Nós fazemos domicílios, mas normalmente aos nossos utentes.
mas num futuro próximo até os cuidados médicos poderão ser levados a essas pessoas. Neste momento aquilo que mais se faz é os cuidados de enfermagem, e os cuidados de enfermagem passam desde rastreios, vigilância, por exemplo, da tensão arterial, vigilância sobre a própria optimização terapêutica. Alguns utentes não sabem o que é que estão a tomar e o enfermeiro é muito importante. Sobre, por exemplo, os cuidados de feridas, cuidados de penso, cuidados de higienização. Por isso é sempre muito bom ter essa unidade, e essa unidade funciona bem. Se me perguntar assim, mas não seria melhor também com todos os profissionais? Seria, mas temos que fazer com aquilo que neste momento temos disponível. O próprio Centro de Saúde não tem nenhum tipo de feedback de poder algum dia alguma extensão ser reativada? Essa parte é mais difícil. É mais difícil porque o objetivo, as extensões, quando são reativadas, elas têm custos muito altos, porque não é só o médico que lá está. Para um médico lá estar, tem que estar lá um médico, um enfermeiro, uma secretária clínica e uma senhora da limpeza. Dou-vos o exemplo de Figueiros. A extensão de Figueiros está aberta os 5 dias da semana, mas só tem lá médico 2 dias de semana. Estamos a pagar a uma assistente técnica que lá está os 5 dias, mais à senhora da limpeza que lá está os 5 dias. E aquilo que as populações tiram efetivamente de benefícios é quando os outros profissionais, ou o enfermeiro ou o médico lá vai, e normalmente vai poucos dias. Temos que ponderar se estes custos não são mais elevados do que muitas das vezes fazer com que essas pessoas possam ser transportadas para as sedes. O que é que aconteceria se nós abríssemos mais extensões de saúde em sítios mais pequeninos? Abrir extensões de saúde em sítios onde tenham, por exemplo, 300 habitantes, significa que o médico só lá vai, por exemplo, uma manhã, uma tarde. E eu não sei se terá ganho, porque depois o que é que as pessoas vão fazer nos outros dias em que não está lá o médico, só está, por exemplo, à quarta de tarde, vão ter que se deslocar novamente à sede. Então, se calhar é preferível arranjar a forma delas se deslocarem à sede todos os dias, do que só ter lá uma manhã, porque é um falso conceito de segurança. As pessoas acham que está tudo bem porque tem ali uma extensão e essa extensão está aberta uma manhã, mas na realidade elas, se precisarem mesmo a sério, vão ter que ir à sede, porque ela não está aberta nos restantes dias. Daí que eu acho que as extensões que estão, porque estão muito afastadas, faz sentido, as duas, reativar mais extensões. Não me compete a mim decidir isso, mas acho que provavelmente isso não vai acontecer. Em plena terceira fase de desconfinamento, chamemos assim, da doença Covid-19, como é que tem funcionado o Centro de Saúde do Cadaval? Eu acho que nós nos adaptámos muito bem. Inicialmente houve, da parte dos utentes, que tinham consultas marcadas, muitos deles até ao final de junho, há sempre um feedback que nem sempre é positivo, não é? Tinham consultas, queriam as consultas, mas rapidamente entenderam que o facto de nós termos que remodelar a forma assistencial que prestávamos às pessoas e desmarcar muitas dessas consultas para vermos os casos mais graves, elas acabaram por perceber e levar isso tudo muito bem. Mesmo os próprios profissionais, com a equipa que nós temos agora, a equipa de enfermagem foi excepcional. Montámos um sistema de triagem à entrada que impede a entrada de pessoas com suspeitas de doença respiratória. Isso impede que alguém entre nos gabinetes com tosse, expectoração, febre e que possa ser um Covid positivo e contaminar algum dos elementos da equipa, e depois toda a equipa vai para casa. Mas a própria dinâmica que se criou e os sistemas que se criaram em interligação com o ACES foram muito bons e permitiram-nos direcionar pessoas com suspeitas respiratórias para outras áreas. Neste caso, o escolhido na nossa área foi mesmo o ADC da Lourinhã. Portanto, era isso que eu queria precisamente perguntar. Portanto, o Cadaval não foi contemplado com esta área, estas áreas dedicadas à Covid-19, é assim, não é? Qual é o motivo, exatamente? É assim, quando se construiu este centro de saúde, efetivamente pensou-se em construir um centro de saúde para uma população de 13 mil, quase 14 mil utentes. Aquilo que se pede numa área dedicada ao Covid-19 é que existam formas de entrada diferentes das pessoas que têm queixas respiratórias. Nós chamamos-lhe a área contaminada das áreas onde entram as outras pessoas que têm queixas respiratórias. O objetivo é que as outras pessoas que não têm queixas respiratórias não possam eventualmente ser contaminadas pelas pessoas que possam ter efetivamente outras queixas respiratórias. E nós temos uma entrada no Cadaval, que é esta entrada que vocês veem atrás de mim. Com uma só entrada fica muito difícil, porque as pessoas teriam que entrar todas no mesmo sítio. Fica muito difícil depois fazer duas áreas separadas. Qual é a vantagem da Lourinhã? A Lourinhã tem mais do que uma entrada no edifício. Então aquilo que se fez foi, uma entrada é única e exclusivamente para as pessoas que têm queixas respiratórias, sendo que está lá um enfermeiro a fazer a triagem e a direcionar as pessoas, e as pessoas que não têm queixas respiratórias entram na outra entrada para aquilo que é o geral, que é as consultas normais, para buscar exames e por aí fora. Ou seja, não há efetivamente um acumular de pessoas num único sítio que possam ou não possam ter queixas respiratórias. Eu penso que foi o principal motivo pelo qual se colocou o ADC na Lourinhã e não no Cadaval.
Portanto, também há que também perceber que nós pertencemos ao Oeste-Sul, portanto, acabamos por ter essa, digamos assim, acaba por ser a nossa sede em termos de tratamento de encaminhamento para a Covid. Mas, de qualquer das formas, as pessoas, o primeiro passo que as pessoas têm a fazer se tiverem sintomas é qual, exatamente? O primeiro passo é perceber que tipo de sintomas. Se esses sintomas passa pelos sintomas que já foram muito difundidos, sobre os sintomas da Covid, que são febre, tosse, falta de alterações do paladar ou do olfato, entre muitos outros sintomas, o ideal é ligarem para a unidade ou então dirigirem-se diretamente ao ADC da Lourinhã. Se ligarem para a unidade vão ser atendidos, se bem que como nós estamos a fazer tantas chamadas a muitos dos nossos utentes, às vezes as linhas estão muitas vezes interrompidas. Isto também é difícil as pessoas às vezes perceberem. Mas na dúvida podem-se deslocar sempre ao ADC da Lourinhã, porque as equipas do Cadaval, eu estou na Lourinhã neste momento a trabalhar, as equipas do Cadaval também cobrem as escalas do ADC da Lourinhã. Não havendo estas queixas, tendo queixas normais, ou porque torceu um pé e quer ser visto, pode-se dirigir ou ligar para a nossa unidade e fazer agendamento de consulta. Sendo que muitas das nossas consultas são não presenciais. O objetivo é tentar não concentrar muitas pessoas no Cadaval, por forma a que se houver o risco de alguém vir contaminado, não estar a dispersar neste caso o vírus, pelas outras pessoas que estão bem e que vinham a uma consulta normal. Então há sempre uma triagem à entrada e nós estamos a privilegiar as consultas não presenciais, sendo que se nós não conseguimos resolver não presencialmente, então nós convocamos a pessoa para vir a uma determinada hora e pedimos que ela venha naquela hora específica. Para além disso, mudou-se muitas estratégias. Por exemplo, muitas pessoas têm recebido receitas por via eletrónica quando sempre as vinham buscar em papel, pedidos de exames ou para mostrar exames, essas pessoas agendam consulta e normalmente não precisam vir cá, deixam os exames na secretaria ou mandam por mail e nós fazemos a consulta dessa forma. Há muitas coisas que estão a mudar. Ainda falando dos casos suspeitos de Covid-19, a própria linha Saúde 24 encaminha, no caso aqui das pessoas do Cadaval, para a Lourinhã também. Exatamente. A linha de Saúde 24 faz uma triagem. Faz exatamente a mesma coisa que o enfermeiro que nós temos à porta do Cadaval. Os colegas que estão na linha SNS 24, muitos deles enfermeiros, fazem uma triagem e nessa triagem vão avaliar a possibilidade da pessoa ter ou não ter a doença Covid. Se as queixas forem febre, problemas respiratórios, o SNS 24 encaminha diretamente para a Lourinhã, para ser visto no ADC. Se as queixas forem queixas que muito provavelmente não têm nada a ver com a doença Covid, então eles pedem para a pessoa se dirigir diretamente à nossa unidade, onde depois será vista ou será marcada uma consulta. Se nós acharmos que não é uma coisa urgente, será marcada uma consulta dentro de 1, 2, 3 dias, dependendo daquilo que é a necessidade. Mas as pessoas vêm cá, pedem para ser vistas, temos consultas abertas, são as consultas urgentes, e depois as consultas de saúde de adultos, que são as consultas até 5 dias, e que normalmente damos a resposta necessária. Já agora, só por curiosidade, que o caso do Cadaval e com certeza que em ligação direta com a Autoridade Local de Saúde, nós temos tido um caso preocupante ou estamos, de algum modo, na média da região em termos de casos de Covid? Estamos muito melhor que a média da região. E os casos que nós tivemos, a grande maioria deles são casos de pessoas que trabalham fora e que depois, nos seus locais de trabalho, de alguma forma apanharam. Aquilo que se está a ver agora, neste momento, é um aumento da incidência de casos em toda a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, com particular incidência nas pessoas relativamente mais jovens que trabalham e que, fruto desse trabalho, ou porque têm que se deslocar em transportes públicos, ou porque têm que se deslocar em transportes particulares com outras pessoas, ou até mesmo no trabalho, que acabam infectados porque efetivamente acabou o desconfinamento para algumas dessas pessoas e elas estão a trabalhar. Cá, nós temos tido, as pessoas têm tido um comportamento cívico muito adequado, porque aquilo que nós vemos é que as pessoas têm-se respeitado e isso é comprovado pelos números. Também o Cadaval é um concelho pequenino, mas efetivamente nós temos números de casos positivos muito mais baixos do que muitos dos concelhos à volta. Muito bem. E relativamente ao seu trabalho, doutor, nesta articulação permanente entre aqui a coordenação do Centro de Saúde do Cadaval, da unidade do Cadaval e essas idas para Lourinhã, tem sido complicado? Às vezes não é fácil, porque fazer escala, eu estou a fazer escala de 14 dias seguidos na Lourinhã, tem que haver os colegas daqui
que ficam os colegas médicos que cá ficam, têm às vezes que fazer o serviço que eu não posso estar cá a fazer, que é com a minha lista de utentes, há sempre coisas que são inadiáveis, ou baixas, ou ver doentes de doença aguda, com doença aguda, mas nós fazemos uma escala, e efetivamente quem for para a escala do ADC da Lourinhã, os seus doentes ficam cobertos pelos colegas que ficam cá a trabalhar. Por isso conseguimos articular mais ou menos. Como eu também estou a morar no Cadaval, fica mais fácil, porque como eu faço turnos no ADC da Lourinhã, às vezes regresso aqui ao Cadaval também para fazer uma outra coisa que fica a faltar, e acabamos por conseguir gerir dessa forma. Há pouco falava-me do atendimento não presencial que esta unidade tem prestado. Esse atendimento não presencial tem-se feito essencialmente por teleconsulta, disse-me. Que balanço é que pode fazer-se e diga-me também se houve uma quebra muito elevada de procura dos serviços? É assim, inicialmente houve uma quebra muito elevada de procura de serviços. As pessoas também, elas próprias, tinham medo de vir à unidade de saúde e correr o risco de serem contagiadas. Com o prolongar desta situação de Covid e de calamidade, aquilo que se observou é que muitas pessoas que têm doenças de base, que estão de alguma forma descontroladas, também sentem a necessidade de terem que recorrer ao médico. Por isso, cada vez mais temos vindo uma maior afluência. O que é que nós temos feito? Temos feito para que essa afluência possa ser feita por canais digitais e que não seja presenciais. E algumas têm levado muito a bem. É muito mais difícil para as pessoas mais idosas, e nós temos muitas no Conselho, às vezes perceberem que eu lhe vou fazer uma consulta por telefone. Mas mesmo essas, depois de tudo explicado, e muitas delas, as principais queixas podem ser totalmente resolvidas por telefone, porque são ajustes da terapia crónica que nós já conhecemos, porque já estamos cá há quase um ano. Ou porque a diabetes está descompensada e nós podemos fazer o ajuste. Obviamente, para eles é mais difícil porque não estão a ver o médico à frente. A grande maioria tem cumprido muito bem. Uma grande maioria tem cumprido muito bem com aquilo que lhes é pedido. A DGS tem falado, inclusive, na importância de manter a vacinação, ainda mais nesta fase. Aqui tem corrido bem a vacinação? Aqui tem corrido. Eu podia distinguir dois grandes grupos na vacinação, que são as crianças e depois os adultos. As crianças não houve sequer quebra, porque o que é que aconteceu? Nós, todas as crianças, mantivemos as consultas presenciais, mesmo durante o período de confinamento. O que aconteceu foi que as crianças eram convocadas na mesma, a virem à unidade, e faziam a consulta normal connosco, ou quase normal. Tentávamos não manusear tantas crianças no exame objetivo, mas a vacinação sempre foi feita. Nas pessoas adultas, que normalmente a gente está a falar mais da vacina do tétano, essas pessoas, se calhar, elas próprias vieram menos vezes à unidade, e aquilo provavelmente vamos ter uma quebra. Ainda não fizemos a contabilização, mas vamos ter uma ligeira quebra. Mas o que é que acontece? Como nos adultos os timings para a vacinação são mais largos, ou seja, se eu não vacinar agora, hoje, e vacinar daqui por um mês, não é isso que vai fazer grande diferença. Isto ainda nos dá margem para vacinarmos essas pessoas. É o contrário das crianças, em que nós temos timings muito apertados, em que a vacinação, por exemplo, imaginem, de um mês deveria ser a um mês, não deveria ser aos 2 ou 3. E os timings são muito mais apertados. Nos adultos, como isto não existe, eu acredito que na globalidade nós vamos ter cobertura vacinal muito parecida com aquilo que já tínhamos antes. Agora, num plano mais geral, como é que caracteriza a gestão da pandemia que está a ser feita pela DGS, portanto, em articulação com o Governo? É assim, há muitas vozes críticas e há coisas que certamente todos nós vamos dizer aquilo podia ser melhor, aquilo podia ser muito mais bem feito. Eu acredito que a forma global como ela está a ser gerida, está a ser bem gerida. Tanto é que nós, não é por nada que nós temos muito boas críticas internacionais acerca da forma como foi gerida. E, efetivamente, com o prolongar da pandemia, teria de alguma forma de se iniciar um desconfinamento e as pessoas regressarem a uma vida mais ou menos normal. Ora, isto tem custos. E os custos provavelmente têm a ver agora com o aumento do número de casos que nós vamos tendo aqui nos concelhos, principalmente nos concelhos aqui da área. O que eu acho é que a forma global como nós gerimos tudo isto foi muito positiva. O doutor acredita numa segunda vaga da pandemia ou é imprevisível? Acredito que provavelmente nós vamos tendo oscilações e provavelmente vão havendo picos, porque a cada período de desconfinamento
nós agravamos o risco, é aquilo que está a acontecer, aquilo que se supõe que esteja a acontecer um bocadinho agora. E provavelmente vai acontecer nos sítios onde a infecção anterior era mais baixa, tanto é que nós agora estamos a ter mais casos na ARS Lisboa e Vale do Tejo, quando provavelmente no início da pandemia aquilo que nós tivemos foi muito mais casos na região norte. Aquilo que se está a detectar agora é a região norte provavelmente conteve muitos mais casos, neste momento também se conteve mais e já temos se calhar mais pessoas que poderíamos dizer que se calhar estão imunizadas. Isto ainda não é um dado seguro, não é? Ainda há 1 ou 2 dias a DGS emitiu uma declaração de que não há pessoas que tivessem sido contaminadas que voltassem a ser contaminadas, ou seja, não é seguro que haja exatamente uma imunização, mas a verdade é que ela pode existir. E então, se eu tive mais casos numa população, numa fase inicial, se houver imunização, é provável que essa população tenha muito menos casos depois a posteriori e existam mais casos em população onde não houve tantos casos. Então, o que é que podemos dizer aos concidadãos relativamente aos próximos tempos? Haverá uma mudança de paradigma e de hábitos permanente ou estamos perante uma fase transitória? O que é que acha? Eu acho que há aqui coisas que vão ter mesmo que mudar. E mudar no bom sentido. O recurso aos cuidados de saúde primários. Porque as pessoas querem pedir receitas e têm que vir sempre cá a pé e muitas vezes aproveitam para conversar com a senhora que está ao lado, que é vizinha, que está na sala de espera. Provavelmente este tipo de situações vai ter que mudar. As pessoas vão cada vez mais utilizar os meios digitais. Tanto é que aquilo que nós temos até as pessoas mais velhas que não têm e-mail ou não têm telemóvel, mas a solicitar aos filhos, aos vizinhos, muitas das vezes até aos amigos, que possam fazer um envio de um mail ou de uma mensagem a pedir receitas. E isso provavelmente vai perdurar. E vai perdurar também durante algum tempo este dito isolamento social, pelo menos enquanto existir a pandemia. Assim, nós temos que nos lembrar que as pessoas mais velhas são as mais afetadas do ponto de vista da morbilidade da própria doença. E, de alguma forma, nós vamos ter que manter algum isolamento social dessas pessoas mais velhas. Isso vai ter que se manter durante algum tempo, quer por parte dos filhos, dos netos, que vão ter muito mais cuidado com os avós, quer por parte até das pessoas mais novas, mas que têm algumas patologias associadas e que, como tal, estão em risco acrescido de vir a ter agravamento da sua doença. E considera que o Cadaval, em sua opinião, está preparado para o que lhe é exigido em termos de saúde, deste futuro que se avizinha? Eu espero que estejamos. Eu acho que agora estamos mais preparados do que aquilo que estávamos há um ano atrás e quero acreditar que se calhar daqui por alguns meses ainda possamos estar mais, se por acaso vierem mais colegas médicos para a unidade e conseguimos dar uma cobertura assistencial completa às pessoas do Cadaval. Como eu tinha dito, nós temos bastantes utentes ainda sem médico de família e obviamente, tendo esses utentes sem médico de família, por muito que os outros queiram prestar serviço assistencial médico a essas pessoas, nós não conseguimos cobrir tudo. Tendo mais médicos, com a equipa de enfermagem que temos e de secretária clínicas que temos, provavelmente nós conseguimos dar a resposta necessária a toda a população, que é isso que se quer. Ok, muito obrigado. Obrigado eu.